Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, que estamos aqui para um bate-papo gostoso, aqui na nossa salinha, e muito felizes e agradecidos por você nos receber na salinha da sua casa, para um bate-papo muito gostoso. Nós estamos iniciando uma série de programas, uma temporada de programas falando de relacionamentos entre pais e filhos. Então, nós vamos falar sobre jovens, sim, aborrecentes, não. Vamos falar sobre isso hoje. E para que você possa curtir bastante, nós temos aqui a convidada Tatiana Martins, que é nossa psicóloga e vem aqui falar de jovens, especificamente de jovens. O negócio vai pegar muito, vai ferver muito nessa temporada. Isso. Seja bem-vinda ao nosso Plenitude. Ah, com certeza, eu estou adorando esse tema, eu acho que é muito importante e necessário, né? Com certeza, muito bom. Falar sobre jovens chama atenção, sim, né? Sim, necessário, né? Não é necessário. Muito. Tati, os pais podem dizer que conhecem seus filhos? Que relação é essa entre eles que vai permitir atravessar uma jornada com relativa qualidade? Será que é isso? Olha, sinceramente, no consultório, cada jovem que senta ali, eu falo assim, gente, o pai não faz a menor ideia de quem é essa pessoa. Não conhece. Né? Geralmente, como é que é? Você conversa com os pais, né? Então o pai joga para você uma ideia de como ele acha que é o filho e tudo mais, e você recebe. Quando o jovem senta ali na sua frente, você fala assim, gente, você não conhece nada do filho. É outra pessoa, errou o filho. Eu acho que, né? Porque é impressionante isso, né? Errou o filho. E isso é interessante, porque moram juntos. Desde que nasceu, né? A criança, desde que nasceu, tá morando com a criança. A maior convivência deveria ser dos pais com seus filhos. Exatamente. Né? Mas eu acho que tem uma questão, né, Iraci? O conviver não é conhecer. Não. Porque se você morar, né, juntos é muito fácil. Mas cada um no seu espaço, no seu tá todo mundo mundo separado. O conviver é o quê? Se relacionar. Então, eu preciso estabelecer diálogos, né? Eu preciso estabelecer afeto, porque no diálogo, na conversa, né? Você tá ali fazendo links, né? Vínculos. Se eu me botar numa postura de sempre eu estou te educando e eu não consigo fazer essa ponte. Eu estabeleço uma distância. Claro que nós estamos, sim, sempre educando. Mas a gente tem que saber que tem momentos que posso educar relaxando. Né? Que é num jogo, que é num bate-papo, que é vendo um filme, vendo até o que ele vê. Para eu saber, a maioria dos pais não sabem que os filhos assistem. Não sabem o que os filhos gostam, não sabem. Uma vez eu conversei com o pai, era até que da evangelização. Eu não atendi a filha dele, nem atendi. Mas ele veio conversar comigo sobre a mudança. Ele não estava entendendo quem era aquela pessoa que estava na casa dele, porque... tipo assim, até ontem eu tinha um filho, agora brotou uma pessoa estranha aqui. Quem que é essa pessoa? Ele chega para mim e fala assim, ela tá mal-humorada, era uma menina, ela tá mal-humorada, ela tá irritada, ela só pensa, só quer ficar no quarto. Eu chamo ela, poxa, eu chamo ela para andar de skate, para surfar, para fazer, ela não quer fazer mais nada, ela não gosta de mais nada, eu não consigo mais fazer nada com ela. Eu falei, mas peraí, ela gosta de skate, ela gosta de surfar? Ela sempre gostou. Eu falei, não, se ela gosta, né? Porque na infância é uma coisa. Claro. Quando chega, a gente vai mudando. Só que os pais não vão percebendo, porque as mudanças, elas são muito sutis. Um dia eu deixo o skate, um dia eu digo não quero, o pai não dá muita atenção. Só que aquilo tá mostrando que aquela individualidade... Tá passando por uma transformação. Exatamente. E ela tá começando a repensar o que ela gosta, a avaliar.
Só que os pais acreditam que ela continua a ser aquela menininha que ia pra praia com ele, que jogava, que fazia, acontecia. Só que a menininha não gosta mais disso. E não tem problema. Ele precisa se adaptar também a essa menina. O que você gosta? Perceber o meu, ele adorava skate. De repente, não quis mais saber do skate. Eu falei, pô, você andava tão bem, não sei o quê. Não quer. O que eu vou fazer? É fase, mudou, não quer mais. Eu vou ficar insistindo, ou eu só vou... então a gente não fica mais juntos, porque nada do que a gente fazia ela quer fazer mais. Ela quer fazer outras coisas, né? Ela, de repente, quer ir no cinema. De repente, ela quer sair com você pra ir comprar uma roupa pra ela. É uma oportunidade que você tem pra conversar. Você pode sair, sim, pra jantar com a sua filha. Você pode sair, sim, pra conversar. Você precisa conhecê-la. Não acreditar que ela ainda é aquela criança, porque ela já não é mais. Nem quer mais ser. Com certeza. E às vezes essas coisas que ela gostava, que eram de esporte, né? Que ele vem muito com essa parte, lembram ela uma fase que ela não quer mais, ela quer se desvincular da infância. E isso acontece muito com os jovens. Isso, porque eles querem realmente falar, olha, agora eu já não sou mais, Eu né? cresci. Eu cresci, nossa, tô fora. O que você mais vê o jovem falar Não sou em esse casa. pirralho. Exatamente, você não me entende. Meus pais não me escutam. Vocês não me ouvem, né? Porque, na verdade, o pai não escuta mesmo. O pai, ele não consegue, que é natural, né? Ele não consegue entender que ele tá ali ele já tem uma personalidade que quer falar, mas isso desde assim, você tem que começar esse diálogo desde pequeno, porque senão vai ter uma ruptura. Quando entra na adolescência, já é natural haver uma ruptura, né? Se você tiver feito um diálogo desde a infância, você passa por esse momento de afastamento, mas depois retorna. Por quê? Porque ele se sente confortável, ele percebe que meu pai tá me ouvindo, né? Ele tá me dando brecha. E qual é a brecha? Ouve o que ele tá falando, mesmo que seja bizarro. Eu lembro que o meu mais velho, ele tinha esses 2 irmãos aí, né, da internet, e eu não gostava dos exemplos que eles davam. E aí, no início, eu comecei a bater de frente. E aí, ele ficava, mas deixa, não sei o quê. Eu parei. Aí, um dia, eu sentei do lado dele e comecei a assistir junto com ele. Naquilo ali, eu comecei, mas você tá vendo o que ele tá fazendo? Você tá vendo o que ele tá falando? Você tá vendo a ideia dele? Você acha que isso é legal? Não sei, eu acho que a gente deve pensar sobre isso que ele tá falando. Ali ele começou, ele é esquisito isso que ele falou, né, mãe? O que você acha disso? Daqui a pouco, no fim, ele falou assim, nossa, eu não quero mais ver esse cara. Eu não precisei mais falar, eu não falei mais, né? Não vê, esse cara é ruim. Não, eu mostrei pra ele, e ele conseguiu, através do próprio discernimento, né? Perceber que aquilo ali não era legal. Entender, e você entender a visão que ele estava... Exatamente. Eu não estava usando a minha autoridade no sentido assim, você não vai pronto. Não, se fizer isso, aí sim que... Nossa! Aí é que vem por quê? Porque é uma idade de confronto, né? Onde você ganha um corpo que você não tinha, né? Uma estatura que te dá mais poder, né? Você se sente grande. Porém, você está saindo da infância. Mas todos os seus amigos também estão indo isso. E muitas vezes você vê amigos que têm questões, né? E aí você acaba levando para sua casa, achando... dependendo da personalidade ali, né? Da estrutura que tem aquela criança, da estrutura da família. Por isso, tudo é na família. Ter uma família desde a infância que se acolhe, né? Que tenha uma mão firme, tem que ter, né? A gente sabe que a criança, ela pede limite, ela precisa do limite. Mas o limite com a conversa. Se não tiver conversa, a adolescência vai romper, né, a relação. E com o passar dos anos, é mais difícil. Vai ficando, isso pode ir se fortalecendo. E sim, uma família dividida, né? Pais que nunca mais... Eles não conviveram com eles na infância, não reconhecem os filhos na adolescência e pra frente é só abandono. Com certeza. Porque é uma pessoa... De repente, você tinha uma criança... De repente, você tem um adulto dentro daquela casa, ou quase adulto, ou você não sabe nem o que se é um adulto, porque em muitos momentos a gente cobra eles como se eles fossem adultos, porque eles ficaram grandes. A gente também se confunde. Mas são ainda adolescentes. E, tipo assim, uma pessoa que tem vontade própria que está aqui. Quem é essa pessoa que se mudou para minha casa? A gente tem que ver que eles ganham essa estatura e tudo, mas eles não são adultos.
né? O cérebro ainda está em formação. Hoje se fala da adolescência até, pelo menos, quase, né? Chegando aos 25 anos é quando o cérebro já está, né, formado, já está estruturado. Já tem essa parte frontal que é onde é o discernimento, né? Você saber como refletir mesmo, como achar as respostas que são mais adequadas. Então, você vê que a fase da adolescência, ela é extremamente delicada e ela teria que ser... Eu acho que os pais e os filhos, os pais principalmente, precisariam de treinamento. Exato. Né? Porque eles estão entrando numa jornada difícil, porque vem tudo, né, Iraci? Ainda vem todos os desejos, né? Os instintos ficam muito aflorados. Os hormônios, nossa, tem uma mudança, uma avalanche no corpo. tudo junto. O do menino, da menina, né? E a gente está vivendo um momento que a sociedade, ela tá muito confusa nisso, né? Tá muito cheia de mecanismos mesmo muito confusos. O adolescente hoje, ele não sabe o que ele é, o que ele pode ser. Não, ele está completamente desorientado, perdido. Porque não tem o direcionamento. Toda criança precisa de direção, para que ela se sinta segura. Quando tudo pode, quando tudo é livre, tudo é possível, isso é muito ruim na estruturação do ego. Exato. Porque ele precisa de segurança. Por isso que todo lar que tem uma família estruturada, o indivíduo cresce muito mais saudável. Psicologicamente. Exatamente, com certeza. Quando o lar... Tanto que uma família que se separa, não é que o filho vá ter questões, mas os pais precisam, mesmo com todos os conflitos, eles precisam se organizar para que aquela criança tenha a melhor estrutura possível. Porque ela não tem culpa, ela não é responsabilidade dela, o casamento não ter dado certo e ok. Né? Mas a necessidade de que eles se unam para estruturar aquele ser é essencial. É essencial. Porque se a gente tivesse uma educação muito mais voltada para o espírito, sabendo que tem um ser ali espiritual, com as suas angústias, com as suas necessidades, que vem num processo de fortalecimento, nossa, a gente teria outra sociedade. Completamente. Outra sociedade. A Joana fala, no dia que a gente estiver desperto para o que é educar, vai ser completamente diferente a sociedade, porque a maioria que a gente vê são crianças adultas. São crianças porque não... Imaturos. Só tem tamanho, desenvolvimento, né? Imaturidade. É colocado sobre eles determinadas responsabilidades, quer dizer, se é que é colocado, né? Hoje em dia não sei nem onde que fica essa palavra. Responsabilidade. Exatamente. Né? Porque os pais não têm as responsabilidades, os filhos também não, e ninguém sabe da sua, e aí todo mundo quer jogar a responsabilidade na escola, desde que passe a mão na cabeça do meu filho. Agora, se não passar a mão na cabeça do meu filho e chamar ele a chincha ali, também não presta a escola. E a escola também, você vê que ela não está fazendo esse papel, ela nunca fez. Nunca fez. Não. Então, se houvesse ainda pelo menos isso, a gente estava com a sociedade melhor. Mas não tem. Com certeza. Né? Essa ilusão dos pais, ela precisa ser, assim, eliminada. Porque quem educa é o lar. É o lar que educa. Né? Até o que convivência ali na prática, na transformação. Exatamente. Então, os pais, realmente, a maioria dos pais, eu não vou generalizar, mas a maioria dos pais não conhece seus filhos. É necessário se aproximar, ver o que eles andam falando, né? Não julgar. Primeiro aproxima, depois você... a gente tem que saber direcionar. Você pode direcionar de uma maneira muito mais amorosa, que é o que a Joana coloca pra gente, né? O amor resolve. Através do amor, agora, o grito, né? Os tapas, as grosserias, muitas vezes elas causam mais desequilíbrio. Quando a gente tá sou eu que estou desequilibrada. Se eu preciso bater nele, é porque eu tenho as minhas questões que não estão trabalhadas. Sim. Né? Então, é uma mudança, né, de atitude. Acho que tá mudando. A gente fala muito sobre educação hoje, mas ainda tem um longo caminho, né? Tem muito caminho pela frente, né? Como construir, Tati, uma relação assim de confiança mútua entre os pais e filhos? Porque, em verdade, a gente observa muito
que tem pais que têm seus problemas de relacionamentos e o fato do filho ter altura, não ser ainda adulto, mas está entrando ou entrou na adolescência, passa a ser uma pessoa ali com quem eu me desabafo a relação com o pai, né? Então, a diferença que eu tenho ali, as diferenças de casais, eu fico despejando sobre o meu filho, a cabeça do meu filho, porque seu pai faz isso, porque a nossa relação não sei o quê, como se aquela pessoa fosse uma pessoa adulta, preparada para ouvir as minhas queixas e olhar como uma pessoa amiga. Sim. E que vai saber o que falar, mas como uma pessoa de fora, porque daí não é como filho. Sim. Está buscando partidos, Aham, né? aham. A manipulação, né? Manipulação. Aí como é que você... Durante um tempo você até consegue manipular, mas depois ele vai crescer. E aí ele vai perceber o que o pai fez, ou a mãe fez, né? Ele vai perceber que a mãe tentou botar ele contra o pai. E isso pode gerar um afastamento, assim, absurdo. Da mãe, né? Exatamente. Porque você começa a perceber que aquele indivíduo tinha um poder sobre você, que você não tinha controle, porque você era criança. Adolescente é uma criança com um corpo de adulto. Por isso que é muito complicado. É, isso que é complicado. Então, os pais que agem assim são muito adoecidos. O filho é filho. Filho não é amigo. Claro que eu posso ter uma relação saudável com meu filho e onde ele se sinta confortável de trocar e compartilhar a vida dele, mas sempre sabendo que eu sou mãe dele ou pai. E não eu compartilhar as minhas intimidades com o meu filho. Que não tem estrutura, que para ele os meus pais são o meu porto seguro. De repente eu vejo aquilo ruir. Aquilo dentro de mim, o que acontece? Isso acontece muito quando você está crescendo, você começa... Os nossos pais, eles entram num campo meio mítico. Por quê? Porque são ideais. Para criança, é o meu super-herói, meu pai é a minha mãe. Então, eles são o quê? Os que me protegem, os que me alimentam, os que me dão conforto, os que me dão segurança. Então, durante um tempo, você fica com essa ideação de herói. Né? Quando você vai entrando na adolescência, você começa a enxergar seus pais com mais humanizados. Né? Meu pai não é tão herói assim, minha mãe não é tão herói assim. Meu pai tem uns probleminhas aqui. Mas isso tem que ser dele, enxergar, né, no dia a dia. Não o pai chegar pro filho e começar a desconstruir essas pessoas, essas figuras. Aí é muito ruim. Por quê? Porque ele tá causando uma lesão no filho. Sim, completamente. Né? Então, o filho começa a ter culpa, porque ele começa porque a criança, ela sempre gera para ela. Então, o que eu fiz? O que eu posso fazer para unir eles? Aí, olha só a responsabilidade da criança. Ou adolescente, né? O que eu posso fazer para unir meus pais? Né? Será que eu que fiz alguma coisa errada? Será que depois que eu nasci eles ficaram assim? Porque o pai pode falar, porque geralmente as questões vêm depois que nasce a criança. Porque antes não era assim. Aí, que é uma dizer? fala comum que acontece, aí, né? Quer dizer? Quer dizer, eu nasci e a vida deles virou um caos. Quer dizer, eu sou o culpado. Eu tenho que resolver essa questão. Não vai resolver, não é a culpa da criança. Né? Eles não tinham a maturidade psicológica para viverem uma relação de família. E aí, tanto não tem que vira pro filho e fala uma coisa dessas, só vai fazer com que o filho seja mais um indivíduo no mundo desestruturado, com muitos conflitos, podendo abrir até quadros de transtorno. Perfeitamente. Com certeza. Você vê que os transtornos, você só pode diagnosticar, o psiquiatra, ele só pode fechar um laudo com a criança quando ela está na adolescência, lá para os 14, 15 anos. Até então, não pode. Ele pode dizer que tem traço, ele pode dizer que, se for um bom psiquiatra, ele já sabe, mas ele não pode fechar. Não pode, Ele vai... transtorno de personalidade, né? Borderline, bipolar, esses que são mais, né? Que chamam mais atenção e que tem bastante questões, né, que vão levar a muitos problemas. E aí, você vê, só que os traços, eles vão aparecendo. Aí ele vem numa família totalmente desestruturada, onde o pai, que era para dar para ele segurança, faz uma situação dessa. Ou a mãe. Cara, claro que vai abrir. Porque se fosse uma coisa assim, é genético, se você tem 3 filhos, então todos os 3 filhos teriam que ter o mesmo transtorno. Não, só abre em um.
Por quê? Por quê? Né? Então, isso, aquele um pode ter sofrido mais do que os outros, pode ter interpretado mais forte que os outros. Ele já vem com questões espirituais, com aqueles 2 espíritos. Então, tá Exato. tudo muito interligado. A Joana, ela fala dos transtornos, né? Dessa quantidade de transtornos, como eles estão vinculados ao nosso passado espiritual. Sim. Né? E o quanto, se a gente fosse muito mais consciente, né? O quanto é importante a família nesse horário. Nesse momento, né? Deixa eu olhar os traços do meu filho, deixa eu ver o que eu posso oferecer de melhor para ele, né? É uma mudança de conduta mesmo, né? Completamente, nem fale. Agora, construir essa relação, quais seriam os gatilhos propícios para trazer uma estrutura? Eu acredito que assim, né, Iraci? Você pergunta assim, tipo, o que eu poderia fazer para que essa estrutura fosse mais sólida e mais, não é nem sólida, né, mais qualificada, né, um ambiente mais... Para fortalecer, fazer uma base, construir uma base. Primeira coisa é respeito. Primeiro, os pais têm que se respeitarem, né? Não se briga na frente de filho. Não se xinga marido nem esposa na frente de filho. Não se expõe problemas, né, pessoais. A gente não está falando de financeiros, porque às vezes a família tem sim que ter uma conversa. Sim, né? tem que ter. Tem que sentar todo mundo e entender o que está acontecendo. Mas a gente está falando de problemas pessoais para filho. Filho, como a gente falou antes, filho não é amigo, né? Filho precisa da estrutura. Essa é a primeira coisa, é o respeito, né? É saber qual é o papel de cada. Né? Exato. Ser uma família que tenha mais assim, um dê suporte pro outro. Não tem aquela, essa é a sua missão, não, eu te ajudo na sua também, você me ajuda na minha, e a gente envolve as crianças nesse processo. É difícil? Pra caramba! Claro. Você gostava de tirar a louça, de lavar a louça quando você era pequena e sua mãe mandava? Imagina! Ninguém gosta. Eu tinha que arrumar a cozinha, aqueles cozinhões enormes, passar roupa. Eram 2, 3 cadeiras de roupas. Mas você não fazia? Porque a família era grande, né? Você não fazia? Fazia ali revoltada, mas e você estava aquilo me ensinou exatamente. Capacitação. a ser hoje o que Porque eu sou. o futuro você não sabe qual vai ser. Quanto mais capacitação você tiver, melhor você vai lidar com o futuro. Ninguém está esperando catástrofe no futuro. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quanto mais eu tiver resiliência, resignação, né? Saber cuidar da minha estrutura, do meu ambiente, melhor vai ser. Com certeza. Né? Então, até mesmo se tem uma vida em abundância, ele vai ter que saber ter o dinheiro, cuidar da casa, cuidar dos filhos, tudo, ele vai precisar. Então, mais uma coisa, envolver a família toda na dinâmica familiar. Exato. Todo mundo tem que se ajudar. Não tem a missão, a mamãe faz a comida, o papai faz... Não, cada um faz. Hoje você vai fazer isso, hoje... Porque isso é saudável. Vão reclamar, vão. Mas se você toda hora que reclama, se for uma mãe insegura, eu preciso fazer, senão eles vão deixar de me amar. A mãe tem que fazer terapia. A mãe tem que se tratar. Não, e sem contar que, tipo assim, meu filho não precisa fazer nada, tem empregado em casa, tem secretária em casa, tem ajudante em casa. Ou então, eu faço, meu filho não precisa fazer nada, não quero que ele faça nada, só estude. Ela vai viver a vida inteira? Ela vai ser ela vai ficar servindo ele a vida toda? Ela vai ter saúde para cuidar dele a vida inteira? Ele não vai sair de casa? Ele vai ser sempre o filhinho da mamãe? Porque, assim, a gente é bonitinho, a gente fala pequeno, que é fofinho, bonitinho, né? Mas quando vira um marmanjo de barba, jogando as coisas pela casa, uma menina grande que pode fazer tudo, ajudar, não tá nem aí, joga bolsa, joga sapato, joga tudo, começa a incomodar. Já não é mais tão prazeroso. Já não é mais tão legal. Né? Aí eu quero cobrar uma educação que eles não tiveram. Você não pode... Você criou esse aí que não quer fazer nada. Foi você, não foi mais ninguém. Isso deve ser de outra vida. Não, é dessa mesmo, da infância. Né? É da infância. A gente gosta, né, de botar a culpa em outra vida. É um karma, ele é o meu karma. Por quê? Você que está escolhendo. Você construiu isso. Exatamente, e todo dia. E ainda faz. Eu acho que uma vez eu falei pra você que eu tinha uma amiga que o namorado... eu fui almoçar na casa dela, daqui a pouco quando eu vi a mãe, botou lá o pratinho. Gente, a mãe da minha amiga
era assim, o bifinho cortado, a cenourinha cortada, o brócolis aqui, o arroz aqui, o feijão aqui. O prato parecia assim, de criança. Eu, que isso? Ah, porque ele só come assim. Como assim? O cara tinha, sei lá, devia ter uns 20 anos. Eu, quando eu vi aquilo, eu fiquei, não é possível, gente, não é possível. Ah, porque a mãe dele acostumou com eles. A mãe acostumou e vocês aqui continuam. Muito bem, né? Muito legal, né? E o cara era chato, viu? O garoto era chato demais. Ela não casou com ele, sorte dela, né? Ave Maria, Mas você vê bom. que era uma estrutura que vinha, ele mantinha e ele ainda achava pessoas que continuavam com aquilo ali. É absurdo, é absurdo. E aí, a mãe morreu. Ele não casou com a minha amiga, que a sogra ia fazer isso pra ele. Como é que será que ele tá? Será que a esposa dele tá cortando o bifinho pra ele? Deve ter morrido, né? Como ficou sem comer até hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos já, já. Nos acompanhe, aguarde um minutinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje estamos iniciando a temporada de relacionamentos entre pais e filhos. E hoje nós estamos falando sobre jovem sim, aborrecente não. E a Tatiana Martins, que é psicóloga, está aqui para poder falar sobre esse assunto com a gente de uma forma mais pontual, mesmo porque ela trabalha muito com jovens também. Então, é isso aí. Tati, voltando aqui à nossa conversa, né? Quais são os maiores temores dos pais hoje em dia em relação ao sexo? Olha, isso é interessante. Por quê, Iraci? Primeiro, tem uma negação dos pais, né? Eles não querem muito saber sobre isso. Só que isso é impossível, você precisa entrar nesse terreno. Eu não quero que eles iniciem cedo, mas não me contem, porque assim eu não fico surpresa e não tenho que tomar uma atitude. Exatamente. Né? Nem quero participar disso, porque o sexo, né, o ato sexual, né, ele tira um pouco da infantilidade, da infância, né? E aí começa a ser um indivíduo mais, assim, com um comportamento, né, para mim, ao meu olhar, né, mais assim, mais adulto. E aí é uma perda, né? Gera em mim uma sensação de que cadê minha garotinha? Meu filhinho, minha filhinha, sumiu todo mundo. Exatamente. Então, eles já estão vivenciando outras experiências. Né? E são experiências que estão no campo da vida adulta. Né? Então, isso é um pouco difícil para os pais lidarem. Né? Então, geralmente, nenhum chega para falar comigo sobre isso. Isso vem do próprio jovem. Olha, né? Que interessante. O jovem é que traz, né? Mas, assim, com mais leveza até. Eu acho que é interessante, assim, que a angústia do jovem não é o sexo. A angústia do jovem é se relacionar com o outro, tá? Estabelecer amizade, estabelecer vínculos, né? Namoro, né? O sexo vai acontecer. Eles não estão tendo, até porque, como eu falei antes, a fase que a gente está muito liberal. A dificuldade deles até é saber até aonde eu digo não. O que é o não? O que eu posso e o que eu não posso? Né? Posso tudo? E aí, nesse posso tudo, não pode, né, Iraci? A gente sabe que não dá. Não é. A gente não tem estrutura psicológica para aguentar o tudo. Não tem. Não, claro não que tem. não. Então, nós somos inseguros, nós temos questões de autoestima. Quando a gente acha que vai suportar algo, aquilo é desconfortável demais. Né? Então, é um terreno que ele precisa ser... Eu tenho que entrar com muita suavidade, com muito cuidado, né? Porque eles também estão com essa a sociedade está botando a gente com isso, né? Com certeza. Com muitas questões. E o jovem, ele também tá... Ele não sabe, ele não entende.
Então, a maior angústia deles, você vê que não é nem o ato sexual, não é. Acontece, né? Hoje eles têm muita informação sobre preservativos, né? Cuidados. Isso é impressionante. Pelo menos os que eu pego, todos eles já têm um conhecimento muito amplo. Exatamente. E um conhecimento, não só no sentido de prazer, mas de cuidado. Né? Todos eles têm uma preocupação muito grande com a saúde. Eles já têm um olhar, a não ser que seja um indivíduo que já venha com algum transtorno. Porque aí ele já, ou pelo menos traços, porque ali já vem um desvirtuar de caminho, e aí já vem ali questões que estão além da própria moral, né? Estão ali trazendo um transtorno que é aflorado na adolescência, mas já vem com situações da infância, tá? Porque tem transtornos que trazem o sexo muito forte e que na infância já aparece e já é um dos traços que o próprio psiquiatra olha quando a criança abre muito cedo para isso. Então, eu vejo que tem aí uma confusão da sociedade trazendo muita liberdade e aí estão deixando eles assim, mesmo que eles tenham um equilíbrio, tô namorando a minha namorada, mas será que não dá pra gente trazer mais alguém? Isso. Será que não ia ser legal a gente experimentar alguma coisa nova? Sim. Né? Essas perguntas estão vindo. Né? E eu preciso trabalhar ali. Será que... Tudo bem, eu acho legal, mas você tem estrutura para isso? Você está pronto para isso? Porque eu já trabalhei com um jovem que rompeu numa situação assim, de viver uma experiência, né? Com outra pessoa e mais outra, e aquilo trouxe traumas muito grandes para a cabeça dele, que foram por muito tempo trabalhados na terapia e que foram sendo suavizados, porém até hoje perturbam essa pessoa. Eu imagino, porque acaba sendo sexo grupal ali, né? E tudo o que rola e como é que interfere e mexe no psicológico, nas emoções da pessoa. Muito. É por isso que eu falo, não tem estrutura psicológica, não tem maturidade para certas coisas. Elas vão romper e sim, vão abrir casos de transtornos até. E eu acho que é importantíssimo isso, né? Porque se perguntar, né? A curiosidade ela é normal. Mas o que isso quer dizer? É aquela história, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E qual a finalidade? O que você acha que você vai ganhar com isso? Você acha o quê? Que a sua namorada vai se sentir bem? Você vai se sentir bem se você vê sua namorada com outra pessoa? Você precisa analisar, discernir sobre isso. E outro aspecto que a gente não pode esquecer, e graças a Deus a gente está aqui, a gente pode falar abertamente, né? Claro. A parte espiritual. Você nunca... a gente sabe que envolvimento sexual, se ele não tá ali, não é uma coisa com equilíbrio, você não tá sozinho. Você não são 3. Não, São 100. Exatamente. O desequilíbrio é gigantesco. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Nossa. A gente vê os jovens hoje viciados em pornografia, porque a gente está numa fase, uma era, né, onde isso tá assim... com muita facilidade. E com muita facilidade. Em todo quanto é lugar. Em qualquer lugar, antigamente era só em revista, hoje não. Chega pra você salva, você guarda, você tem, o outro manda, o outro... assim. É uma coisa que tá rolando abertamente. O problema é que isso vicia, né? Isso gera uma descarga de adrenalina no jovem, né? A gente tá falando até mais do menino. As meninas não são tão frequentes na pornografia. Não são tão frequentes, mas também usam, tá? Também participam. Participam. Então, os meninos têm uma sensação de prazer vendo. Aquilo é ilusão, é ilusório, né? Porque a imaginação nesses filmes, nesses vídeos, né? É muito grande, porque nada daquilo é real. Nada daquilo é real, mas para aquele que está assistindo, ele está sentindo todas as energias ali, ele está sendo estimulado pesadamente. Esse jovem vai ter, assim, extrema dificuldade de ter um relacionamento, né, com uma outra pessoa saudável.
Porque ele nunca vai, se ele não se cuidar, se ele não parar, se ele não resolver essa questão, ele vai buscar as mesmas satisfações que ele estava viciado. E ele vai buscar todo aquele script que estava ali, aquele roteiro, porque é um Exato, é um roteiro, roteiro. aquele roteiro colocar Na menina. em prática No na outro. vida, na vida real ali, e que não é assim que funciona. Não, você não vai achar nunca a mulher igual a do filme, porque a mulher igual a do filme, ela tá cheia tem dinheiro, tem maquiagem, tem um monte de estímulo, tem um monte de coisa que ela tá fingindo muitas vezes, na maioria das vezes, se Na não maioria. sempre. É. Né? Tudo aquilo é grande demais, a vida real não é assim. Aí eu me frustro. Aí eu vejo que você não faz o que eu desejo. A vida real, ela é de sentimentos. Exatamente. E aquilo ali é Sensação. uma sensação muito, assim, supérflua, Baixa, muito, né? Baixa, Muito desequilibrante. volúvel, muito sem... Uhum. Não tem profundidade. É uma representação de alguma coisa Sim. que, em realidade, não ocorre ali. Não. Isso é muito sério. O que você vê, tem muita gente falando sobre pornografia e os malefícios. Você se vicia por uma vida inteira. Era assim, tipo um vício de cigarro, um vício de álcool, né? Que são coisas que você vê, né? A pornografia, ela é tão séria se não for pior. Exatamente. Se não for pior, porque ela vai para um campo que é o campo do inconsciente, o campo da fantasia. Então, você se livrar de um pensamento, de uma fantasia, é muito mais difícil do que você se livrar de um cigarro que os outros estão vendo, você fica meio, né? Mas a mente, ela é algo muito grande. Então, a fantasia, quanto mais ela cresce, mais perigosa ela se torna. Sim, Então, sim. esse olhar, até que os pais precisam estar atentos ao que está acontecendo naquele quarto, que ele está tão sozinho. Né? Eu tenho um paciente Que acha que está lá, protegido, seguro. eu tenho um paciente que é ótimo. Ele virou e fez assim: eu tô vendo que o garoto tá lá com o computador tá virado. Você entra, o computador tá virado. Eu falei, cara, esse garoto tá fazendo besteira. Não descobriu, Primeira coisa que eu não fiz, chamou atenção por quê? Na hora, aí ele tá pensando que eu sou boba. Ele foi lá, virou o computador pra porta. Aí o garoto virou de volta. Ele, olha só, é o seguinte, se você virar mais uma vez, o computador vai ficar na sala agora. Porque às vezes a gente tem que ser firme mesmo. Mas é lógico, às Porque vezes não, sempre. a criança não tem discernimento. O que é saudável e o que não é. Você vê que ela quer comer só porcaria. Ela quer comer só coisas que deem o quê pra ela? Felicidade, alegria. Se ela só comer isso, ela vai ficar obesa, ela vai ter problemas, ela vai ter falta de vitamina, ela vai ficar anêmica e tudo mais. A mesma coisa pra tudo. Né? Educar não é uma coisa simples, não é fácil. De jeito Exige nenhum. da gente entrega total. Devia ter uma escola, né? A gente devia construir uma escola para educar filhos. Porque você põe o filho no mundo e depois você vai vendo como é que você vai. Exato. E você vem com educando. os seus traumas, com as suas questões, até com alguns valores bem equivocados. Não é porque meu pai me deu bebida. Eu já ouvi isso. Meu pai me deu bebida quando eu tinha 12 anos. Eu comecei a fumar com 11. Eu falei, gente, seu pai era louco. Seu pai não, né, era de outro tempo. Isso não justifica você querer dar bebida pro seu filho agora. Começa colocando o dedinho no copo da cerveja, colocando na Pequenininho, boca, eu já vi golinho. isso. A gente valida coisas que não tem que validar, não. É absurdo. Meu pai errou, né? O seu pai errou, você não pode fazer isso. Isso vai causar questões do seu filho. Você não sabe que tipo de espírito é esse aí. Né? Que se ele gosta de botar o dedinho, ele pode ter um lado aí que gosta muito de um álcool, né? Que gosta muito disso. Então, estar atento o tempo todo para esses espíritos que estão conosco, né? É muita responsabilidade. Absurdamente muitas. Nossa Senhora. Tati, as doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas, a rápida proximidade e intimidade que a internet traz entre as relações pessoais, o sexo virtual, enfim, é um belo pacote, né? Como falar sobre as maiores ameaças aos jovens no dia de hoje, dando espaço para eles também, para que possam se expressar e a gente consiga, como pais, entrar numa conversa? Eu acho que é assim, né? O diálogo ele tem que ser feito desde sempre. Desde pequenininho.
Se você puder construir desde pequeno diálogo, e diálogo não é você só falar, né? Não é o pai que palestra, é o pai que escuta. Você não é sermão. Não, é você conversar. Por quê? Porque nessa a criança ela se acostuma a te ouvir e trocar. Né? Isso. Você querer. Olha, vamos sentar hoje e vamos falar sobre sexo. Pelo amor de Deus. Né? Se ele não tem vínculo com você, se ele não conversa com você, de você ele só escuta bronca, ele vai olhar e falar assim, quem é essa que acha que eu vou contar alguma coisa? Então, a conversa, se não fez, é uma oportunidade, mas tem que ouvir, é uma oportunidade de você ouvir. Né? O que você acha, seus amigos, como é que você pensa, o que você está trazendo aí. Se ele não quiser falar, não força. Fala, eu tô aqui. Qualquer coisa que você queira saber, eu acho que seria interessante você vir conversar comigo, né? Para a gente poder, né, dialogar sobre isso. Até porque a gente não vai proibir eles de nada, porque eles vão estar na vida deles. É claro. Então, a gente também não sabe o que vai acontecer, porque a gente não vai estar. E nem dá para se proibir se não convive 24 horas. Não, não dá. Isso é ilusão. Então, o que a gente pode fazer é começar a construir, como eu tinha dito, essa ponte e que ele se sinta confortável de receber. Para isso, só com amor. Não dá para vir, vamos conversar, porque tem que ser assim. Isso é castração. Isso leva ele a reprimir, se ele for se ele é assim, lá, ele vai reprimir. Ou ele vai por tudo para fora. Porque se esse relacionamento não for um relacionamento legal, ele pode... ela tá pensando o quê? O que ela tá falando? Ela não sabe nada de mim. E aí ele vai com tudo. Uhum. Né? Então, é diálogo, é conversa, as drogas estão aí, o álcool está aí, o sexo é vida também, tudo precisa ter responsabilidade, o que isso traz para minha vida, que momento da vida eu tô, né? Meu cérebro está em construção. Será que é adequado eu fazer uso de drogas? O que isso vai trazer para minha vida? Porque você pretende viver até quando? É uma conversa com o seu filho. Com certeza. Né? E de que forma você quer viver? Você quer ser uma pessoa dependente dos outros? A gente sabe que tem transtornos que, se você usar drogas ou álcool, eles podem ser bastante graves. O próprio TDAH. Uhum. Ele já traz algumas questões e o álcool, a droga, só faz isso piorar imensamente. É aquele caso das pessoas que antigamente a gente via, né, que não tinha diagnóstico, a gente via pessoas com muita... usava muita maconha, usava muita cocaína, usava muito álcool, porque são pessoas que não tinham dinamismo, talvez até um quadro de TDAH, né, e que não foram bem direcionadas, não tinham conhecimento, elas não conseguiram se desenvolver. Uhum. O TDAH tem uma possibilidade muito grande para o vício. Ele facilmente se abre para o vício. Então, olha só, eu sei que eu sou TDAH, porque hoje tem diagnóstico. Tá muito fácil você se diagnosticar. Eu tenho questões e eu preciso cuidar da minha saúde. Uhum. Porque isso não diz só da saúde profissional, o que eu vou ter. Não, mais ainda emocional, porque isso vai fazer você ter melhores relações, né? Você vai se livrar de muitas coisas. A gente não precisa viver com dor. Não, de jeito nenhum. A gente só vive com dor porque a gente se equivoca nas nossas escolhas. E principalmente na juventude. Exato. É o espaço de tempo que a gente mais se equivoca. Uhum. Né? Então, se a gente tiver ali essa estrutura de conhecimento, de autoconhecimento, e de uma família que me agregue, né? Acolha, fumou, usou droga. Vamos lá, o que você pensa? Tem que conversar. O que te levou a isso? Só curiosidade ou querer ser pertencente a um grupo de amigos? Porque muitas vezes a necessidade de pertencer faz isso. Aquela amizade, 2 ou 3 pessoas. Você acaba entrando nisso, bebendo para você ser mais legal, fumando para você pertencer ao grupo, né? Mas se você tem questões, você tendo, pode piorar os quadros. Uhum. Né? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, ela era jovem. Os pais não podem se afastar.
Isso é um fato. Os pais se afastaram, ela ficou morando sozinha aqui no Rio, num apartamento na Barra, de frente para a praia. Ela é extremamente jovem, todo mundo ia para casa dela. Ela se envolveu com um rapaz que usava drogas. Ela começou a parar de comer. Começou a ficar fissurada nas drogas também. Ela abriu um quadro psicótico muito grave. Ela precisou ser internada. Os pais precisaram retomar a vida dela quando ela já estava adulta. Por quê? Porque se agravou o quadro, que ela já tinha uma questão, com as drogas. Sem alimentação, porque as drogas tiram fome, tiram tudo. É verdade. Né? Você começa a querer comprar e você começa a tirar coisas mesmo de você para poder ter dinheiro para manter o vício. Então, tudo se agrava. Né? Não é um tom alarmante. Elas estão fazendo isso só para deixar você comer. Não. É uma vida, até porque você faz o que você quiser da sua vida. Porém, certeza. vão haver consequências. E isso são coisas que a gente já está acostumado, careca de ver acontecer. E nunca tem uma situação que tenha acontecido e que mostrou, olha como evoluiu, como cresceu, como foi um sucesso, como foi... Não, é só derrocada. Exatamente. Então, eu acho que é aquela coisa de você se tornar mais consciente. Né? O jovem, ele precisa se tornar consciente. Claro que a idade, ela atrapalha um pouco por você ainda não ter discernimento. Mas a estrutura da família é exatamente para isso. Né? Você vai ali apontando o caminho, vai apontando, vai direcionando. Para isso, o vínculo da infância, ele é extremamente necessário. É fundamental. Autoestima. Autoestima é tudo. O jovem sem autoestima, o que acontece? É o que você falou. Ele vai beber para fazer parte, ele vai fumar para fazer parte, ele vai fazer as barbaridades todas que você pode imaginar para ser igual àquela tribo. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é, ele não se sustenta sozinho. Né? Então, autoestima para o jovem é essencial. Construção. E conseguir construir isso desde a infância para que ele tenha uma autoestima, ele perceba o outro. Uma autoconfiança sem exagero, sem excesso, porque muitas vezes ali a autoconfiança em excesso faz com que faça um monte de besteira. Mas aí não é autoconfiança, isso é ego. Né? É um ego inflado. Para chamar atenção. Isso não é. Ele diz que ele tem autoconfiança, ele se mostra muito seguro, mas é extremamente inseguro. Porque quando você quer manipular o todo, você mostra que você, na verdade, meu desejo de mantê-los aqui é porque eu tenho muito medo de ficar sozinho. Então, eu uso a força, eu uso o ego, eu uso essa postura, né, de que eu sou sinistro, né, eu sou machão, eu faço isso, aconteço, eu tenho tudo. Que é assim que esses indivíduos agem, né? Mas o cara que tem autoestima, Iracy, ele simplesmente, ele olha, ele consegue observar, aquilo ali não é legal. Aquilo ali eu não quero pra minha vida. Aquilo ali não tem nada a ver comigo. Isso é autoestima, né? É se sentir seguro. Né? Inteligência, ele tem que ter inteligência emocional. Exatamente, tudo, você falou tudo agora. Inteligência emocional. Isso só se constrói na família. Uma família desestruturada, onde tem o casal só vive brigando, né? As crianças se sentem o tempo todo inseguras. Às vezes é melhor separar. Às vezes é melhor separar do que ficar uma família totalmente perdida dentro, né? E fazendo um núcleo adoecido. Porque vira uma confusão dentro daquele lar, uma desordem, uma bagunça, um bate-boca, desrespeito. Não tem apoio, não tem respeito, não tem nada. E o único lugar que a pessoa não quer estar é dentro inserido naquele local, triste, né? Naquela casa. Então... busca fuga na casa dos vizinhos, nos amigos, tudo em qualquer lugar. Vai pra rua. No play, pra rua. Ou vai pra internet. Bota o fone de ouvido, vai pro jogo, vai, sabe-se lá pra onde, se os pais ainda não entrarem no quarto, vai pra um mundo da internet, que é um mundo bastante, pode ser bastante perigoso. É um mundo sem lei, né? Exatamente. Ali Eu vou pra onde eu quiser. O mundo que eu quiser abrir, eu vou abrir. Então, realmente, tem que estar muito atento e muito junto dos nossos filhos, porque a gente está atravessando aí uma tormenta, né? Que é a adolescência. Bem grande, é isso mesmo. Mas nós já estamos chegando
ao final do nosso programa e iniciando a temporada sobre relacionamentos pais e filhos. Muito importante, muito bom, conversando aqui com a Tati. Tati, deixa uma mensagem para os pais e uma mensagem para os jovens. Bom, a mensagem que eu posso deixar para os pais é: se aproximem dos seus filhos, né? Conheçam eles, conheçam eles, não queiram que eles sejam aquilo que vocês imaginavam. Conheça seus filhos, né? Se aproximem deles. E assim é um caminho. E para os filhos, né? Tenham paciência, construam sua autoestima, confiem mais em si mesmos, né? Porque vai passar essa fase e as coisas vão se acertar. Quanto mais equilíbrio você tiver agora, a sua vida vai ser muito melhor. É isso muito. Aí, tá ótimo. Tati, obrigada pela sua presença. E não perca que temos vários programas que vão vir sobre esse assunto, esse tema. E assim, vem pancadão aí pela frente. Fique ligado, conectado, acesse nossa playlist lá no YouTube. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muito amor, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.